Quando você pensa em Judas Iscariotes, o que vem à mente? Tenho certeza de que muitos de vocês o verão como um traidor, alguém sem lealdade, alguém infiel. Bem, eu gostaria de dizer que Judas Iscariotes nem sempre foi um traidor. Não me entenda mal, ele traiu Jesus e é conhecido por ser um traidor. No entanto, ele nem sempre foi assim, e digo isso porque as Escrituras nos dizem que Judas era como você e eu, em um certo momento. Ele era um homem que acreditava em Jesus. Na verdade, ele acreditava tanto que foi um dos 12 discípulos. Ele estava no círculo íntimo de Jesus, e dentro desse círculo, a Bíblia nos diz, em João 12,6, que ele cuidava do dinheiro. Apesar da sua falta de integridade, temos que reconhecer que, em algum momento, Judas era confiável. Agora, só porque ele era confiável, não significa que ele fosse digno de confiança. Há uma diferença. Então, lição de vida número 1. Nem todos que se apresentam como dignos de confiança para você podem ser confiáveis. Aqui, Judas era um discípulo do Filho de Deus, aquele em quem confiaram para cuidar do dinheiro, das finanças. Mas ele ainda era um ladrão. João 12,6 diz que ele não falava isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Como guardião do dinheiro, ele costumava pegar para si o que era colocado ali. Lição de vida número 2. Quantos de nós seguimos Jesus, temos Deus em primeiro lugar na biografia, usamos a camiseta que diz Filho de Deus, somos confiáveis na igreja, mas, como Judas, estamos roubando? Você pode não estar roubando dinheiro como ele, mas talvez esteja roubando louvor e adoração que deveriam ser para Deus. Em vez de dizer louvado seja Deus por isso, você agora tem orgulho, e toma o louvor que deveria ser para Deus e diz: eu fiz isso, foi tudo graças ao meu esforço. Judas Iscariotes marcou todas as caixas certas em relação à caminhada da fé. Talvez ele tenha feito isso melhor do que você e eu. Isso nos leva à lição de vida número 3, que é: nunca pense que você não pode ser um Judas. 1 Coríntios 10:12 diz: portanto, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Precisamos descer do nosso alto moral e aprender algo, porque só estaremos seguros quando tivermos a sabedoria de saber que, como humanos, embora possamos ser salvos, também somos vulneráveis ao retrocesso e à traição de Jesus Cristo. Aprenda com a queda de Judas. Não apenas o julgue, mas aprenda com ele, aprenda o que não fazer, isso é sabedoria. Judas acreditava e seguia Jesus, assim como você e eu. Ele foi chamado, como todos os outros apóstolos. Jesus deu aos discípulos, incluindo Judas, autoridade para curar doenças e expulsar demônios dos possuídos. Mateus 10:1 diz: e, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda sorte de enfermidade e de doença. Isso significa que Judas foi capacitado, assim como você e eu, com autoridade para curar doenças e expulsar demônios, em nome de Jesus. Ao ler Mateus capítulo 10, você verá que Jesus enviou os 12 discípulos com instruções claras, e entre esses 12 discípulos, obviamente estava Judas. Judas foi instruído a pregar o evangelho aos descrentes, assim como você e eu. Judas foi instruído a encontrar as ovelhas perdidas, assim como você e eu. Judas foi instruído a fazer a obra de Deus e curar os de coração quebrantado, assim como você e eu. Mateus 10:7 diz: e, indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Isso significa que Judas foi instruído a pregar e ensinar sobre a chegada do reino de Deus. A mesma mensagem que eu e você deveríamos estar espalhando. Todas essas instruções dadas aos discípulos, incluindo Judas, em Mateus 10, aplicam-se a nós, como cristãos modernos. Devemos fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. Somos capacitados com autoridade através do nome de Jesus. Agora, cabe a nós decidir se escolhemos obedecer a palavra de Deus ou se caminhamos na desobediência. Dizemos seguir Jesus, mas ignoramos a missão, o propósito ou o chamado que Ele colocou em nossas vidas. Precisamos escolher: traímos Ele e seguimos na direção oposta à sua vontade para nós, ou mantemos o curso e continuamos como servos fiéis do Senhor? Todos temos escolhas e todos temos que decidir. Judas experimentou tantas coisas enquanto caminhava com Jesus. Ele viu os milagres, viu os sinais e maravilhas, mas, ainda assim, decidiu ir contra Deus. Agora, todos nós também podemos testemunhar sobre a bondade de Deus em nossas vidas.
Porque, em algum momento, Deus fez algo por você. Ele te defendeu, Ele te amou, Ele te carregou através de uma situação difícil. Então todos nós temos um testemunho. Minha pergunta é: você vai escolher continuar seguindo? Você vai escolher continuar se agarrando a Jesus? Ou, como Judas, você vai traí-lo? Você vai traí-lo com o pecado? Vai traí-lo com ídolos no seu coração? Eu acredito que uma das melhores maneiras de garantir que estamos constantemente escolhendo Deus, em primeiro lugar, é desenvolver hábitos saudáveis. Um hábito de oração, um hábito de leitura da palavra de Deus, um hábito de passar tempo quieto com o Senhor. O mundo fala sobre hábitos como se fossem triviais, inofensivos, algo em que caímos por acidente, mas a verdade é que os hábitos podem revelar coisas importantes sobre nossas vidas. Nossos hábitos refletem nossos pensamentos, nossas prioridades, onde nossos corações estão com Deus. Como passamos nosso tempo reflete o que valorizamos, o que, por sua vez, reflete onde encontramos nossa identidade. Em sua essência, os hábitos são formados quando você realiza uma ação, tantas vezes, que ela se torna parte de você. Claro, existem hábitos saudáveis e hábitos não saudáveis. Então, quais são alguns hábitos saudáveis que nós, como cristãos, devemos praticar? Primeiro, precisamos desenvolver o hábito de orar. Ir a Deus em oração pode parecer intimidador no início, mas quanto mais você faz isso, mais percebe que a oração é apenas uma conversa com Deus. Ele quer que venhamos a Ele com nossos pensamentos e sentimentos. Quando você está no meio de uma provação, ore. Quando está celebrando uma grande vitória, ore. A oração, que começa como um hábito, se torna um estilo de vida, e isso pode mudar sua perspectiva sobre tudo. Outro hábito importante é a leitura da Palavra de Deus. A Bíblia é o recurso mais valioso que temos aqui na Terra. É o presente de Deus para nós, o mapa para nossas vidas, e quanto mais a lemos, mais absorvemos a verdade e começamos a ver o mundo como Deus o vê. Nossas atitudes se tornam mais amorosas, mais compreensivas, mais compassivas. Por fim, devemos ter o hábito da gratidão. Em vez de focarmos no que não temos, podemos ser gratos pelo que Deus nos deu. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Em um mundo cheio de negatividade, criar o hábito de ser grato é, talvez, uma das melhores coisas que podemos fazer pela nossa saúde espiritual. Nossos hábitos não são apenas algo que fazemos. Eles não são apenas mais uma parte da nossa rotina diária. Nossos hábitos transformam a maneira como vivemos nossas vidas. Infelizmente, nem sempre é fácil mudar nossos hábitos. Então, como podemos enfrentar esse difícil processo? Primeiro, precisamos entregá-lo a Deus. Ele nos dará a força para abandonar nossos maus hábitos e a coragem para adotar novos. E, lentamente, mas com certeza, esses novos hábitos se tornarão uma segunda natureza para nós. Isso exige fé, exige paciência, mas a recompensa é grande. Um único passo pode mudar o curso da sua vida para sempre. Então, deixe Deus intervir em sua vida, deixe Ele arrancar os hábitos não saudáveis e substituí-los por aqueles que o aproximam dele. Deixe Deus mudar seus hábitos, e Ele mudará sua vida.